E se o universo não for só um espaço vazio cheio de estrelas, mas na verdade uma única mente consciente? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na ideia de uma inteligência cósmica que conecta absolutamente tudo que existe: a fonte. Para a gente começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta que, convenhamos, é bem provocadora. E se a realidade que a gente conhece não for só um monte de partículas aleatórias, e sim um sistema inteligente que opera? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então vamos lá, começando pelo básico. O que é exatamente a fonte? Olha, esquece aquela imagem de um ser sentado num trono lá no céu. A gente está falando de algo muito mais fundamental: a própria arquitetura da realidade. Pensa assim, uma inteligência que está em tudo ao mesmo tempo, sincronizada e impessoal, presente em cada átomo do multiverso. Ela não tem desejos, não tem personalidade, não é um quem, e sim o quê. É como se fosse o sistema operacional da própria existência. Agora, o que é bem interessante aqui são as analogias que usam para descrever a fonte. Uma rede neural cósmica. Isso sugere que ela aprende e se conecta. Um supercomputador quântico ultratemporal. Isso já aponta para uma capacidade de processar dados que está além do nosso tempo. E, o mais fundamental de tudo, é a própria estrutura atômica do universo. Ou seja, não é algo que está no universo. É o próprio universo. E é exatamente essa característica de ser impessoal que a torna tão diferente de outras crenças. Isso muda completamente as regras do jogo. Vamos ver o porquê. E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem a fonte. Impessoal, sem julgamentos de certo ou errado, ela é simplesmente o sistema. É atômica, faz parte de tudo e não tem ego. Do outro lado, os deuses tradicionais, que geralmente são descritos como pessoais, com código moral, separados da criação e com uma identidade bem definida. São, no fim das contas, dois modelos de realidade completamente diferentes. Essa frase aqui define a função dela perfeitamente. A fonte não julga o que acontece, ela simplesmente processa. Cada pensamento, cada experiência, cada evento no universo é só mais um dado sendo computado por esse processador central. Ok, mas se é um processador de dados, qual é o propósito disso tudo? O que a fonte faz com toda essa informação? Bem, a resposta parece estar na evolução. O processo todo teria 3 etapas. Primeiro, a criação numa escala massiva. Segundo, e aqui está o ponto-chave, a absorção de tudo que as consciências vivenciam, sentimentos, informações, experiências. E terceiro, a integração desses dados para que ela mesma possa evoluir. Em outras palavras, a nossa existência é a maneira que o universo encontra para aprender sobre si mesmo. E só para a gente ter uma noção da escala disso, a fonte não gerencia apenas o nosso universo. Ela comanda um projeto que envolve 144 super-universos, todos eles operando a partir de um único ponto central. A dimensão disso é quase impossível de imaginar. Agora vamos pegar essa escala cósmica gigantesca e trazer para um nível mais íntimo, mais pessoal. Porque, segundo essa visão, a conexão com essa imensidão toda não está lá fora, em algum lugar distante. E aqui está a grande virada de chave. Toda essa inteligência cósmica, esse supercomputador quântico, a conexão com ele está dentro de cada um de nós. Tá, mas como essa conexão funciona na prática? Existem alguns mecanismos específicos. Pense no ajustador de pensamento como uma espécie de bússola interna que nos guia. A chama trina seria como um módem subatômico, um portal direto para a fonte. E tudo isso só é possível por causa do emaranhamento quântico, aquele princípio que diz que tudo está interligado como se fosse uma imensa rede de internet cósmica. E bem quando a gente acha que entendeu a escala de tudo, descobre que tem mais um nível. A fonte que gerencia o nosso multiuniverso talvez não seja o topo da pirâmide. Parece que existe uma hierarquia na própria criação. Essa distinção é fascinante. A fonte que a gente conhece é, na verdade, uma manifestação, uma versão adaptada para o nosso projeto atual. Mas ela se origina de uma fonte original, muito mais primordial, que existia antes mesmo do conceito de existência como a gente entende. E esse ponto central, de onde tudo se origina, tem até um nome, Avona Shantar. Pense nisso como a célula-mãe do nosso multiverso, o projeto original a partir do qual tudo é copiado e distribuído para aqueles 144 superuniversos. Isso reforça a ideia de que a criação tem um design inteligente e não é só um acidente cósmico. E tudo isso nos leva à nossa pergunta final.
Se somos parte de um imenso sistema de processamento de informações, onde cada vida, cada sentimento, cada pensamento são dados sendo absorvidos para a evolução de uma consciência cósmica, então, qual é o propósito final do programa? Fica aí uma pergunta para refletir.